Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, há alguns anos, o Papa Francisco instituiu, no terceiro domingo do tempo comum, o Domingo da Palavra de Deus, com o objetivo de chamar a nossa atenção para este grande livro para nós cristãos, mas também para nos aproximarmos mais desta palavra, que é fonte de libertação e redenção para cada um de nós. E de modo muito especial, 3 aspectos da liturgia da palavra de hoje devem chamar a nossa atenção. O primeiro é o aspecto do início do livro de Lucas, que nós acabamos de escutar. Lucas, muito atencioso aos ensinamentos que ele daria para os gregos, ou seja, para os pagãos, ele começa a descrever a importância da palavra. E ele direciona esta palavra a uma pessoa até então desconhecida pelos estudiosos da Sagrada Escritura, chamado de Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então muitos interpretam que este Teófilo seria um amigo muito especial que não recebe um nome, mas também poderia ser cada um de nós,
da qual esta palavra é endereçada para os nossos corações, porque somos amigos de Deus. Então, Lucas, ele vai descrevendo o quanto a palavra que por ele é ali escrita, mas que foi meditada e refletida pelos outros evangelistas, ela é importante. Mostrando de modo muito claro que a palavra de Deus, ela é um instrumento que não pode ser manipulado pelas nossas próprias forças. A palavra não deve caber de acordo com a nossa vida, de acordo com a nossa realidade. Mas nós que devemos nos adaptar e entendermos que a palavra que vem de Deus é fonte de profunda transformação em nossas vidas. Infelizmente, o mundo passou e passa em muitas oportunidades por manipulações no uso da palavra de Deus. Pessoas que abrem igrejas no fundo de um quintal, numa esquina, ou talvez até em um centro de uma grande cidade, e começam a utilizar a palavra de forma indiscriminada, fazendo com que as pessoas sejam ali levadas e tenham em suas mentes introduzidas palavras que muitas vezes não têm o devido conhecimento ou a devida profundidade que ela mesma revela. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, ela desde o princípio teve como grande guardiã a igreja. A palavra, ela não caiu do céu com um zíper, mas ela foi formada durante muito tempo pelos filhos da igreja. E a igreja, como a sua protetora, tem também a missão de levar na sua fidelidade, na sua integridade, esta palavra, sem deturpá-la, sem fazer com que ela seja colocada de acordo com os moldes humanos, mas que ela possa ser uma verdadeira fonte para que busquemos o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista que os evangelhos é o centro da palavra de Deus, porque ali está a presença real relatada por os 4 evangelistas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi preparado desde o princípio para consumar a sua obra de redenção no coração da humanidade, nos nossos corações. Este é o primeiro aspecto, a fidelidade da palavra e a seriedade que ela transmite desde os tempos mais remotos. O segundo aspecto é a presença de Jesus neste evangelho. Jesus chega na sinagoga, que é um templo judaico. Jesus era judeu e ele, movido pelo Espírito Santo, toma o livro da lei, a palavra, e ele escolhe o livro do profeta Isaías para poder ensinar as pessoas. E o texto disse que Jesus ele estava ungido para anunciar aquela palavra. Há 2 domingos atrás, nós celebramos esta unção, que foi o dia do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como no nosso batismo, nós somos ungidos como sacerdotes, profetas e reis, Jesus também, de uma forma diferente, ele foi ungido pelo seu Pai, para anunciar a boa nova. E qual é este anúncio que Jesus traz no evangelho de hoje? Qual é esta maravilhosa notícia que ele dá àqueles homens e também a cada um de nós? A palavra nos diz que o seu anúncio é uma boa nova para os pobres. Foi enviado para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar todos os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Vejam, tantas coisas e muitas outras que nosso Senhor Jesus Cristo veio comunicar a cada um de nós. E podemos, ainda no tempo presente, recebermos todas essas graças
por meio da sua presença real no Santíssimo Sacramento. Jesus que nos liberta, Jesus que cura a nossa cegueira, seja ela física, seja ela espiritual. Jesus que proclama um ano diferente do ano dos pagãos, um ano da graça, um ano da vida plena no seu amor. E o texto conclui-se dizendo que todos ficaram admirados. E Jesus deixou claro que naquele exato momento se cumpria a palavra de Deus. Ou seja, ele era aquele que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías. Jesus é o ungido de Deus Pai para poder fazer uma obra nova, sobretudo por meio da sua palavra e do seu corpo e do seu sangue para as nossas vidas. E o terceiro e último aspecto vem da segunda leitura que nós escutamos, do apóstolo Paulo para a comunidade de Corinto. Paulo fala da igreja. Vocês também vão se recordar que no domingo passado, Paulo, se direcionando a essa mesma comunidade, ele dizia que no meio do povo, no meio da igreja, há muitos dons, muitos carismas, muitas realidades extraordinárias, mas que todas essas realidades formam um único corpo. Paulo quer reforçar este compromisso de que a igreja, ela é o corpo de Cristo, cuja qual o próprio Cristo é a cabeça. E por ser Cristo a cabeça, é impossível o seu corpo ele ser pecador. É impossível que a igreja ela seja uma instituição falida. É impossível ou até mesmo inadmissível que a igreja seja comparada com outras igrejas, respeitando, claro, todas as outras existentes. Mas Paulo quer deixar muito claro em nossos corações que a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo é uma igreja santa, mesmo que composta por pecadores, como nós. Mas a igreja, pela sua santidade, é também casa dos pecadores e nos convida a vivermos uma conversão para que assim possamos viver os mistérios de Deus em nossa caminhada de fé. Por isso, meus irmãos, é preciso nos apoiarmos na igreja para buscarmos verdadeiramente a palavra, o ensino correto dado pelo magistério da igreja, vindo dos papas e dos bispos, e também confiarmos na tradição de uma igreja de mais de 2000 anos. Para encerrar esta reflexão, quero deixar uma imagem muito bonita de São João Bosco, santo este que nós celebraremos no dia 31 de janeiro, bem próximo a nós. São João Bosco é conhecido como o patrono da juventude. E ele fez muitas experiências extraordinárias com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma delas, em sonho, ele viu uma grande barca. E esta barca havia como o timoneiro, aquele que conduz o timão do barco, o Papa. E atrás do Papa, muitos bispos, presbíteros e leigos. E esta grande barca era sustentada por duas correntes que se fixavam em dois pilares. Um pilar, a Eucaristia. O outro pilar, a Virgem Maria. E atrás da embarcação enorme que representa a igreja, havia muitas outras embarcações naufragando. Qual é a simbologia deste sonho? A barca, como a igreja, ela é sustentada e ela suporta todas as forças marítimas, porque ela tem como grande alicerce Jesus eucarístico e a Virgem Maria que a protege e protege cada um de nós. As outras embarcações menores afundam porque elas não estão fixadas na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, por meio destes aspectos propostos pela liturgia, vivenciarmos a nossa fé e entendermos que tudo aquilo que Deus revelou a cada um de nós
se consuma dia após dia para a nossa salvação, para a salvação deste mundo. Vamos fechar os nossos olhos por um momento e, obedientes à palavra do Senhor, que nos convida a vivermos unidos a ela, bem como também a Santa Igreja, possamos nesta Eucaristia renovar o nosso comprometimento com o estudo da palavra, com o conhecimento mais profundo da voz de Deus e também alimentarmos sempre mais o nosso amor e a nossa veneração pela Igreja, que é uma mãe esta que nos educa e nos convida a vivermos aqui nesta terra as alegrias do céu. Nossa Senhora da Alegria nos alegre neste tempo comum para vivermos o cotidiano na certeza de que Jesus está ao nosso lado, anunciando a boa nova que liberta, que cura, que restaura, que proclama a graça do seu Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.